Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Mãe de Deus, socorrei-nos. Santo Atanásio, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Escolhi para conversarmos um pouco hoje sobre o silêncio para nossa verdadeira intimidade com Deus. Inclusive é o título: Sem silêncio, sem Deus. E é importante que a gente observe isso, tanto aqui para o nosso encontro formativo na casa, como também para você. Muito já se falou sobre o silêncio, mas é importante que a gente entenda não somente que o silêncio fez parte da vida de muitas pessoas, mas que ele é importante também na nossa vida, no nosso contexto espiritual. Nós vivemos uma realidade de muito barulho. O mundo é barulhento, nossa casa é barulhenta, a nossa vida é barulhenta. Esse barulho vem tanto de sons, como também de confusões. A gente parece ter uma cabeça barulhenta, as coisas são muito barulhentas dentro de nós. Se a gente fizer uma análise, fica, por exemplo, difícil de penetrar mesmo nas coisas de Deus, nos mistérios de Deus, quando diante de nós não há o que se fazer para manter uma calma, uma postura de capacidade de mergulho nos mistérios. Por que não há possibilidade? Porque a gente tem o próprio aparelho celular que está ali na nossa mão, não somente pelas informações que ele traz, mas também, vamos dizer, pelo barulho. Uma televisão, um som do vizinho. Mas também eu poderia trazer esse barulho para o nosso contexto psicológico. A gente é psicologicamente barulhento. É psicologicamente confuso. Eu poderia dizer, há uma problemática terrível com relação a isso no nosso dia a dia. Daí uma grande dificuldade, entre tantas outras, de a gente poder, por exemplo, esbarrar na palavra de Deus e ficar ali. Eu vou pegar essa palavra, vou meditá-la, vou mergulhar nela. Vou pegar, por exemplo, o catecismo da igreja, vou estudá-lo, vou aprofundá-lo. A vida de um santo, eu vou pegar ali um tratado já desenvolvido na teologia, vamos dizer, a espiritualidade. Eu vou pegar um tratado de Santo Agostinho, vou pegar o tratado de São Francisco de Sales, por exemplo, Filoteia, eu vou pegar a imitação de Cristo, eu vou pegar tantas outras coisas, mas não dá para fazer isso porque eu preciso parar, eu preciso silenciar, e há muitas coisas que fazem barulho dentro de nós e também no nosso mundo exterior. Como é que eu vou poder aprofundar as coisas de Deus no barulho? Como é que eu vou poder aprofundar as coisas de Deus se eu não tenho condições, eu não tenho capacidade alguma de silenciar minha alma mesmo? Parar e dizer, bom, eu vou me concentrar nessa realidade. Não existe uma concentração. Onde não existe uma concentração, fica difícil apreender aquilo que de fato é necessário. Talvez essa seja uma das coisas determinantes para
a rasteiridade do nosso tempo, a superficialidade do nosso tempo, de decisões, de formações, por exemplo, formações mal feitas, estudos mal feitos, conversas mal elaboradas, organizadas, quer dizer, as coisas feitas de qualquer jeito. Por quê? Porque não tem profundidade. E aquilo que está muito na superfície também não encanta, porque é só casca, é poeira, é vento, não dá. Na verdade, eu só vou aprofundar alguma coisa se aquilo me interessar muito. Então, o silêncio, ele precisa me interessar. Eu não digo o silêncio pelo silêncio, eu digo o silêncio silenciar a alma diante de Deus e dentro de nós mesmos. Esse é um grande segredo, tanto para a vida atanasiana como para a vida de qualquer pessoa. Eu preciso, de fato, silenciar. Então, estou diante de Deus, preciso tranquilizar meu interior, o meu contexto, aquilo que está ao meu lado, porque eu preciso falar com Ele. Mas também silenciar de modo geral. Então, é o que há de lado e o que há dentro. Repito, silenciar a alma diante de Deus e diante de nós mesmos. Diante do outro. Como nos diz Santo Atanásio, não convém nos agitarmos por causa das provações que nos sobrevêm. Não convém. Por que essa agitação? Vai nos ajudar? Não. E é claro que ele tinha força para dizer isso. Veja quanta agitação na vida de Santo Atanásio. Quantos exílios na vida de Santo Atanásio. Como é que Santo Atanásio permanece? Preocupado com a salvação dos seus, em Alexandria, preocupado com aqueles outros bispos que pediam o seu socorro, de escritos, por exemplo, de formações, ensinamentos importantes. Então, era necessário que isso acontecesse, mas antes era necessário que o próprio Santo Atanásio, diante das perseguições, diante dos exílios, diante de toda a confusão ao seu redor, de um mundo todo herético, se mantivesse tranquilo. Então, não convinha se agitar diante do ministério a ser vivido e exercido. Então, agitar-se por causa das provações, não adianta. Elas vão sempre vir. A perseguição vai existir, a provação vai existir, dificuldades vão existir. Então, por que se agitar com isso? Isso ele pede na 10ª carta pascal dele. Já é certo que não podemos encontrar Deus no barulho. Foi numa brisa suave e mansa que o profeta Elias encontrou Deus. 1 Reis 19, de 1 a 20. Ele se encontrava em situação interna barulhenta. Elias estava desanimado e sem perspectiva. Mas no Monte Horebe, depois da superação de suas tempestades interiores, percebeu Deus no silêncio da alma. Silenciar interiormente é caminho de intimidade com Deus. Veja o que acontece com Elias. Elias está passando por um desafio muito grande. Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, era politeísta, adoradora de Baal. Tinha lá seus 450 sacerdotes. E aí há um momento de desafio porque a população precisava ser firme no conhecimento de Deus. Mas que Deus? O Deus de Elias ou o Deus de ou Baal, aquele que se dizia o grande Deus deles?
que era seguido, inclusive, pela esposa do rei. Então, analisemos bem a situação. Coloca-se um desafio. Naquele desafio, Elias vence e o povo toma uma decisão de seguir o Deus de Elias. Depois da decisão tomada, Elias, inclusive, vai resolver a situação, mandando eliminar os sacerdotes de Baal. Por causa disso, Jezabel também vai perseguir Elias para matá-lo. Então Elias vai para o deserto, vai passar até chegar ao Monte Horebe, vai ao monte desse encontro com Deus. Então no caminho há desânimos. Ele para, ele não quer seguir, ele quer adormecer na estrada, é alimentado pelo anjo do Senhor. Então veja quanta coisa importante. Deus vai trabalhando na vida de Elias para que Elias não desanime, para que Elias permaneça firme. Estava difícil para ele. Há um desânimo terrível. Ou seja, interiormente, Elias estava passando por um tormento e ele precisava vencer esse tormento. Então, quando ele chega àquele monte, quais são as experiências que ele vai ter? Né? É uma experiência com a tempestade? Não é Deus. É uma experiência com a ventania? Não é Deus. É uma experiência com o fogo? Não é Deus. Quando é que, de fato, ele vai ter uma experiência com Deus? Numa brisa suave e mansa. É o silêncio. Então, ele é tocado por esse silêncio, ele é envolvido por esse silêncio. Né? Então, quando há aquela calmaria dentro dele, ele se encontra com Deus. O profeta Sofonias diz, silêncio diante do Senhor Deus. Sofonias 1:7. Isaías, por sua vez, acrescenta, fazeis silêncio para me escutar. Isaías 41:1. Repito, fazeis silêncio para me escutar. Enquanto muitas vozes zoarem em nossos ouvidos, sentimos-nos incapazes de alcançar o som da voz de Deus. Importante pensar nisso. Né? Enquanto eu estiver envolvido com tantos sons, os sons do mundo, e isso mostrando uma certa incapacidade de silenciar, eu serei também incapaz de alcançar o som da voz de Deus. A pluralidade de vozes é sinônimo de confusão interior e destruição de nós mesmos. Como é importante pensar nisso? Porque como é que eu vou avançar em estudos? Como é que eu vou avançar em oração? Como vou avançar no entendimento das coisas de Deus se eu estou envolvido com tantas vozes e não com a voz verdadeira? Como vou escutar a voz de Deus se dou ouvidos a tantas vozes que não significam praticamente nada? Então, isso é um dado a ser levado a sério, a ser pensado, se queremos, no tempo de hoje, um tempo barulhento, de indiferença a Deus, de busca por tudo que é mundano, de shows, de tudo isso, nesse mundo poder ter um encontro com Deus. E para esse mundo poder ser luz. Como se eu não me retiro? Daí a importância, por exemplo, de um espaço como esse aqui, o Mosteiro de Santo Atanásio. Estar aqui. Você está aí, talvez algum barulho, uma cadeira, uma coisa ou outra, mas você não está sentindo o barulho do mundo, dos eventos. Não. É o barulho de um inseto, alguma coisa que está aí durante a noite. Mas que outros barulhos? Almas agitadas, o externo agitado, o interno agitado, tudo agitado. Como é que vamos escutar a voz de Deus e darmos o melhor para o tempo de hoje? Como iluminar o tempo de hoje se estamos altamente envolvidos com esse mesmo mundo? Barulhento,
O silêncio deve ter lugar de destaque em nossas vidas. E isso não é uma brincadeira. Eu tenho que levar a sério o silêncio. Ter lugar de destaque é dar importância a ele. Por exemplo, é obrigatório silenciar enquanto estiver estudando. Claro, como é que eu vou estudar com barulho? Eu devo silenciar em orações? Eu devo silenciar em refeições? Quando se escuta outra pessoa, eu também devo estar em silêncio até para prestar bem atenção a ela. Quando estou em formação, por exemplo, eu devo estar em silêncio. Quando se ouve aquele que ensina, devo estar em silêncio, dando preferência absoluta ao que ele transmite, eliminando toda a possibilidade de conversas paralelas, o que constitui um ato grave. Imagine um professor dando aula e os alunos conversando. Imagine um padre pregando na Santa Missa e o povo fazendo qualquer coisa que não esteja envolvida com a realidade da homilia que está sendo realizada ali. Imagine você até mesmo no cinema. Está todo mundo ali vendo aquelas cenas e alguém está fazendo barulho no meio das pessoas. Então não dá certo. Você, para se concentrar no que está fazendo, precisa necessariamente de silêncio. Muito mais se nós temos essa necessidade da vida em oração, de estarmos nessa sintonia com Deus. Como é que eu quero estar com Deus e estar com barulho ao mesmo tempo? Isso é conversa furada, minha gente. Não, é porque é vazio mesmo, é superfície. Está ali, mas não está com profundidade. Essa é a grande questão. O silêncio é caminho de perfeição. Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, o silêncio é caminho de perfeição. É caminho de intimidade, aprofundamento e restauração da pessoa. Uma pessoa que silencia, ela permite ou se permite ser restaurada. O silêncio repleto de confiante temor e adoração é a abertura total a Deus, que age amando e se fazendo presente naquele que o adora. Vou repetir. O silêncio repleto de confiante temor e adoração. Veja que silêncio belíssimo, pleno disso. Eu estou falando da alma diante do Todo-Poderoso. A familiaridade distrai, desconcentra e facilita a busca de si mesmo e a criação de um deusinho particular, um ídolo segundo a própria imagem e semelhança. Isso é o que vem por familiaridade. Então, a Deus ou com Deus se tem intimidade, e uma intimidade que vem de silêncio adorador e com temor. A verdadeira intimidade se dá no silêncio adorador, obediente e de entrega total, exigência da própria liturgia da Santa Missa, especialmente. Uma liturgia barulhenta afasta do centro. E aqui eu trago uma reflexão do cardeal Robert Sarah. Uma liturgia barulhenta afasta Deus do centro e no seu lugar faz surgir o ídolo, o si mesmo, de quem preside diante da satisfação carnal de quem participa. É forte, eu vou repetir a frase. Uma liturgia barulhenta afasta de Deus. Ou afasta Deus do centro. Então Deus não é mais o centro da liturgia. E no lugar de Deus faz surgir o ídolo. Mas nessa liturgia que afasta Deus do centro, quem entra no lugar dele?
entra no lugar dele o si mesmo de quem preside. Então, nesse caso, entra muitas vezes o próprio sacerdote. Então, ali vai fazer com que a liturgia seja, na verdade, a satisfação carnal dos participantes da própria Santa Missa, porque eles estão ali para uma satisfação pessoal. Eu vou àquela missa porque eu estou precisando de cura, de libertação, estou precisando de um emprego, eu gosto daquele padre, eu não sei o que lá, aquele padre me faz rir, aquele padre faz isso, aquele padre pula na missa, aquele padre faz um show na missa, faz uma missa agradável, faz uma missa assim assada. Então veja, a Santa Missa usada para satisfazer o fiel. O que é isso, padre? É uma idolatria, porque Deus já não é mais o centro. Então, o ídolo agora é o que preside. E aquele ídolo, ele satisfaz o seu público. Percebe o desastre litúrgico que está acontecendo hoje? Então, eu como padre, posso desbancar Deus e me colocar no lugar dele para satisfazer o povo. Eu vou celebrar hoje de modo que o povo se anime para lotar essa igreja na próxima celebração. Não é mais Deus que preside ali. Não é mais, ou melhor, não é mais Deus o centro. Então veja, é o padre o centro. O padre ele não tem que se preocupar em satisfazer as pessoas. A preocupação do sacerdote é arrastar essas pessoas para o mistério do Deus que morreu, ressuscitou e se elevou gloriosamente. Então, levar essas pessoas a adentrar no mistério, a aprofundar o mistério, a penetrar o mistério de Deus. Então, não é o sacerdote quem vai se colocar no lugar de Deus. Não, é Deus mesmo. Deus que vai transparecer no próprio sacerdote. Então, ele não vai agradar o povo, ele vai conduzir o povo. É diferente. Ele não vai fazer de tudo para que o povo saia dali feliz da vida com as emoções que sentiu. Não. Ele vai levar aquele povo a não ter justamente aquela emoção física, mas a alegria na sua alma. Aquela descoberta do mistério profundo. Por isso, cabe ao sacerdote o silêncio, para poder silenciosamente celebrar a Santa Missa e silenciosamente aquele povo também participar do mistério. Uma liturgia com vários interesses atrai para diversos focos e se torna o espaço caótico da confusão interior provocada por uma civilização desconhecedora do silêncio. Verdade? O padre tem um foco. Vou celebrar a Santa Missa de tal modo que aquele povo possa ter gosto e voltar novamente. Aquele povo também tem foco. Então, um grupo vem por trabalho, repito, um grupo vem porque precisa de cura, um grupo vem porque não quer estar em casa, um grupo vem... Mas ninguém está vindo para uma transformação interior. Então, há uma confusão interior, na verdade, há diversos focos, então, não havendo silêncio, portanto, não haverá um verdadeiro encontro com Deus. Como é importante pensar dessa forma. Será que você aí não passa por isso? Tem ido, por exemplo, à Santa Missa e silenciado nela? Tem participado da Santa Missa porque seu objetivo é mergulhar nos mistérios de Deus, é adentrar verdadeiramente nesses mistérios? Pense nisso. Há uma verdadeira advertência para a nossa civilização. Qual é a advertência? Se a nossa inteligência não sabe mais fechar os olhos, se não sabemos mais nos calar, então seremos privados do mistério, de sua luz, que está além das trevas, de sua beleza, que está além de toda a beleza. Sem o mistério, somos reduzidos à banalidade das coisas terrenas. Cardeal Robert Sarah, A Força do Silêncio.
A nossa inteligência não sabe mais fechar os olhos. Que desastre! Não sabemos mais nos calar. Por causa disso, estamos sendo privados do mistério, da luz e da beleza. Vejam que 3 coisas importantes: o mistério, a luz e a beleza. Porque a gente não sabe mais fechar os olhos, a gente não sabe mais calar, a gente não sabe mais silenciar. E aí você começa a perceber o desastre que está acontecendo com a própria sociedade dentro da igreja. Segue o cardeal afirmando que, entre aspas, sem o silêncio somos privados do mistério, reduzidos ao medo, à tristeza e à solidão. Encare com seriedade o que está dizendo o cardeal aqui, se não é verdade. Privados do mistério, reduzidos ao medo, à tristeza e à solidão. Ou seja, não há uma preparação interna, não há uma alma preparada para enfrentar os desafios, não há uma alma, vamos dizer, reluzente diante do mistério, diante de Deus, diante daquilo que é próprio do Senhor, nada. O que nós temos é uma série de pessoas que não sabem mais o que fazer da vida, não tem gosto mais para com nada, principalmente as coisas espirituais. O mistério exige o silêncio para ser protegido da banalidade profana. Belíssimo. Cobre-se, por exemplo, com o véu do silêncio, porque é importante e precisa manter-se como tal, evitando que se coloque um ídolo no lugar de Deus. E aí você vai entender aquele véu no sacrário, aquele véu na âmbula. Por que cobre-se com aquele véu? O mistério, a Eucaristia, nosso Deus, o sacrário. O mistério exige o silêncio, da ideia do silêncio, para ser protegido da banalidade profana. Não é qualquer coisa que está no sacrário, é Deus. Então, aquele véu é como um véu de proteção para evitar, para ser protegido de banalidade, ou da banalidade profana. Cobre-se com o véu do silêncio. Então, o nosso silêncio é uma forma de se velar também o mistério. Belíssimo, né? Você vê aquela imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, diante daquele mistério da paixão de Cristo, aquele rosto sereno, os lábios pequenininhos, para dar a ideia do silêncio. E esse silêncio diante do mistério é como um véu que protege o mistério da banalidade profana. Se não há mais esse silêncio, onde está o mistério? Onde está o mistério? Então, esse véu do silêncio, porque é importante, precisa manter-se como tal, evitando que se coloque um ídolo no lugar de Deus. Quando a gente silencia e mergulha no mistério, dificilmente a gente abrirá as portas para a idolatria, porque contempla. Você vem de uma leitura, você vem de uma reflexão, passa para uma contemplação. Contemplar Deus. E aquele meu silêncio adorador é como um véu que protege aquele mistério. Então, se eu, padre, vou celebrar, envolvido com esse mistério, num profundo silêncio diante do Senhor, não permitirei que ali,
na maior e mais importante oração da igreja, seja colocado o ídolo no lugar do Senhor. Pior ainda, quando se coloca o próprio padre. Veja como é importante e é urgente se queremos a transformação do que está aí. O silêncio vela o mistério, fortalece a vocação e transfigura o existir de quem procura unir-se diariamente a Deus. Pensa nisso, você que já está fazendo um caminho vocacional, aqui para a casa de Santo Atanásio, como também para outro instituto religioso. O silêncio, na sua importância profunda, vela o mistério, fortalece a vocação e transfigura o existir de quem procura se unir a Deus. Então, como é bom silenciar? Por meio do silêncio, é possível deixar-se conduzir por uma vida de pobreza, castidade e obediência. O silêncio me ajuda, porque aí eu percebo o mistério, compreendo com mais profundidade aquilo que Deus deseja na minha vida e com profundidade, respeito e entrega total, percebo a importância de viver pobre do mundo, rico de Deus. Uma vida correta da sexualidade, o equilíbrio, a integridade e a integralidade de toda pessoa, inteligentemente obediente àquilo que Deus deseja. Alegrando-me por tão grandes e importantes conselhos evangélicos, determinantes da vocação de servos livres e dedicados